Bem-vindos às minhas leituras de janeiro, ou o resumo de leituras das coisas que eu li em janeiro. E que foi um mês que correu, em termos de leituras, correu melhor do que estava à espera, porque durante muito tempo não andei a ler tanto como era o meu normal, e este mês foi um mês que eu finalmente senti que estava a ler ao meu ritmo mais normal. O que é normal? Não sei, mas eu senti que estava numa situação de leitura mais normal. Portanto, vamos falar sobre os vários livros que eu li. Eu vou começar por uma série de livros infanto-juvenis que li, que é uma série que se chama The Guardians, do William Joyce, que eu li em formato digital. As capas vão estar algures no ecrã, caso alguém tenha curiosidade. E foram escritos pela mesma pessoa que eu penso que ele escreveu os guiões, ou pelo menos esteve de alguma maneira envolvido na produção do filme The Guardians, que é um dos meus filmes de animação dos últimos anos preferidos. Publicado nos últimos anos, preferidos. É mais correto. Que eu sempre achei que havia mais histórias por trás das personagens do filme. E pronto, e é verdade, confirmei isso quando li os livros. Portanto, o primeiro livro chama-se Nicholas St. North and the Battle of the Nightmare King. Sim, é o Pai Natal. É a história do Pai Natal. Mas, pronto, escrita pelo William Joyce. Que nada tem a ver, acho eu, com James Joyce. É só por dizer que tem o mesmo apelido. De resto, nada a ver. E nós conhecemos neste livro várias e diversas personagens, e vamos começar a conhecer uma história porque é que como é que estas personagens se vão tornar os guardiães de várias coisas. Pode ser interpretado como guardiães de várias coisas: guardiães de histórias, guardiães da inocência, guardiães de uma certa magia que normalmente as crianças têm e que depois os adultos já não têm, dependendo dos adultos, obviamente. Dá para pegar por muitos sítios. Depois, a minha personagem favorita é o segundo livro, é Easter Bunnyman and the Warrior Eggs at the Earth's Core. Uau, isto é difícil de dizer. Em que vamos conhecer o Coelhinho da Páscoa. O Coelhinho da Páscoa, pronto. É a minha personagem preferida. Não é que eu seja assim tão fã da Páscoa quanto isso. Só por dizer que costuma ser próximo dos meus anos. Enfim, considerações à parte. Este Coelho da Páscoa é um extraterrestre. Um extraterrestre que está... aliás, ele não é bem extraterrestre. Sim, é extraterrestre porque ele não é da Terra. Mas é uma criatura que olha, faz lembrar um bocadinho mais o Doctor, do Doctor Who, do pouco que eu sei do Doctor Who, do que propriamente aquilo que nós sabemos dos extraterrestres normais. Portanto, fica aí no ar. Depois, o terceiro livro é The Sandman and the War of Dreams. Acho que é este. Ou estou a confundir com a Tatiana. Bom, o terceiro e o quarto livro ou é o Sandman ou é a Tatiana. Tatiana, Queen of the Tooth Fairy. E não consigo ler a última palavra que escrevi. Armies. Tooth Fairy Armies. É isso mesmo. Right. E por último, o último livro é o Jack Frost, The End Becomes the Beginning. Basicamente, o filme de animação acaba por ser não necessariamente o último livro, mas uma adaptação do último livro. A verdade é que eu gostei muito destes livros. Li-os... são livros ilustrados, eu estava a me esquecer de dizer. Estes livros são ilustrados, são absolutamente fantásticos. Eu quero ter em versão física. As ilustrações são preto e branco. E o Pitch, que é considerado a personagem
o vilão da história não é bem o vilão, mas é um vilão, mas não é bem o vilão. Pronto. Também temos a backstory do Pitch e de todas estas personagens. E há uma mistura de várias culturas. Há extraterrestres, que eu acho que é talvez a parte mais interessante no meio disto tudo. Não é a parte mais interessante, mas é uma das partes que não aparece no filme de animação, que torna a coisa ainda mais interessante. Pronto, e basicamente eu gostei muito e quero ter em formato físico, quando for possível. Depois li o Mitos, Troy and Heroes, do Stephen Fry, que é sobre a mitologia grega. O Mitos é sobre os deuses, o Heroes é sobre os heróis e o Troy é sobre a Guerra de Troia. Já fiz um vídeo a dizer o que é que achei destes 3 livros, portanto não me vou alongar muito mais sobre isso. Depois li um livro que se chama Writing Fantasy and Science Fiction, da Liza Tuttle. A primeira vez que eu li a Liza Tuttle. A primeira vez que eu li alguma coisa da autora, porque eu estou interessada em ler não só os livros de fantasia, mas também os livros de ficção científica. Eu tive curiosidade em ler este livro, que já me estava a aparecer há muito tempo já nem sei onde é que eu estava a encontrar. Já sei. Nas muitas pesquisas que eu estava a fazer no Awesome Books, este livro volta e meia aparecia. Não é o melhor livro sobre escrita que existe ao cimo da Terra, mas tem umas perspectivas interessantes e eu achei o livro interessante. Obviamente que foca-se muito na experiência e na opinião da autora, mas isso, quase todos os livros com dicas de escrita costuma ser sempre assim. Há uns autores que sabem disfarçar melhor a sua opinião. Esta não disfarça, que está apenas a falar da sua opinião, da sua experiência e do seu ponto de vista. Há outros autores que não sabem disfarçar isso e gostam de dizer que aquilo que estão a dizer são verdades absolutas. Li também The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams, que foi um livro que eu já tinha alguma curiosidade. Estou tramada porque agora vou querer ler o resto, não é? Porque o livro que acaba num cliffhanger. E foi também um livro que eu li para o desafio de ler os clássicos da Barbara Reviews Books, porque o desafio de janeiro era ler um livro cómico. E eu decidi que era o livro cómico. Apesar dele, se calhar, em termos de ser considerado um clássico, é capaz de estar ali no limiar do que é considerado um clássico, mas do género de ficção científica e comédia, eu acho que conta. Gostei. É doido. Já percebi porque é que há pessoas que às vezes, quando eu falo, às vezes já disseste às vezes suficientes? Pronto, ok, então vamos continuar. Quando eu falo no Terry Pratchett, que me falam no Douglas Adams, agora finalmente consegui ver, antes nunca tinha lido, portanto não sabia qual era a relação, mas agora já sei. E pronto, fiquei com vontade de continuar a série, porque agora vou ter que descobrir o que é que acontece mais, não é? Li a Sabriel, do Garth Nix, que era um dos meus objetivos. Não consegui chegar ao livro seguinte, que era a Ali Real, porque eu queria ler os 2 em janeiro, mas não deu, porque estive a ler outras coisas, das quais eu já vos mostro. Depois, se calhar, vou falar da trilogia toda em conjunto, ou da série toda em conjunto, e não, se calhar, fazer vídeos individuais. Não sei porque não me está a fazer sentido fazer vídeos individuais de opinião sobre estes livros. Li o The Moonstone, do Wilkie Collins, é um clássico. A Pedra da Lua, em português, eu penso que seja esse o título em português, que está publicado, salvo erro, pela Relógio d'Água. É o segundo livro que eu leio do Wilkie Collins, gostei imenso.
o Wilkie Collins com a Pedra da Lua e com, como é que chama o outro? A Mulher de Branco. São os dois livros que são considerados os pais ou dos primeiros livros de mistérios. E a verdade é que a maneira como estes livros foram escritos é muito semelhante àquilo que hoje em dia alguns thrillers, como alguns thrillers estão a ser escritos. Penso que assim, talvez esteja dito de uma maneira mais correta, não sei, não tenho a certeza. Depois, quando estiver a editar, ouço. Como eu disse, eu gostei. Tem um ritmo diferente, obviamente, dos thrillers dos dias de hoje, mas que há todo um mistério à volta da Pedra da Lua e depois... Porque a Pedra da Lua tem uma... curse, como é que se diz em português? Uma maldição associada à Pedra da Lua, e depois alguém rouba a Pedra da Lua e depois há todo o mistério, tentar encontrar a Pedra da Lua e todo o drama, que para além do mistério há todo um drama, esta gente é tão dramática. Gostei imenso, excepto a segunda... a história é contada por vários narradores em vários e diversos momentos da história, e a segunda narradora é uma chata do caraças. Os outros são todos porreiros, mas a segunda, meu Deus. E agora quero arranjar mais... Eu sei que existem alguns contos mais de horror do Wilkie Collins, que vai ser a minha demanda, é arranjar esses. Porque eu quero ler mais o Wilkie Collins. Ora, na onda do horror, eu li este livro de contos, Assombrações, de Vernon Lee. Vernon Lee é uma autora do século XIX, salvo o erro. Deixa eu confirmar. Yes. Final do século XIX, início do século XX. E mesmo aquele intervalo de tempo que eu gosto bastante de ler. E este livro tem quatro histórias sobre assombrações. Então as 4 histórias estão ligadas, portanto, a primeira à pintura, não sei se é a primeira. Uma delas está ligada à pintura, a outra à escultura, uma terceira à poesia e outra à música. E eu gostei mais, exatamente, eu gostei mais das duas que estão ligadas às artes plásticas, portanto, à pintura e à escultura. A da poesia passou um bocadinho ao lado e a da música também, mas mais importante que isso foi, eu gostei da escrita da Vernon Lee e vou querer ler mais coisas dela e já estou a tratar disso, para que haja mais livros nas minhas estantes desta autora. São só mais 2, infelizmente são só mais 2, porque também o que me interessa são os contos e não... porque ela também tem algumas coisas de não ficção, mas isso neste momento não é o que me interessa. Outras coisas que eu estive a ler durante o mês de janeiro. Comecei a ler aqui o The Black Prince, da Iris Murdoch, mas como podem ver não li grande coisa. Porquê? Eu estou a gostar. Mas... a personagem principal, aliás, a personagem que supostamente escreveu este livro, que é a personagem principal, é daqueles personagens que não é para nós gostarmos dela, que está tudo bem, mas pronto, é daqueles livros que têm uma linguagem que requer algum tempo. E eu já sabia, ou já tinha ideia que era isso que ia acontecer quando lesse Iris Murdoch, mas... quando a pessoa está cansada não dá para ler este tipo de livros, portanto dediquei-me a livros que fossem mais fáceis de ler. E também em janeiro estava a decorrer a leitura conjunta do The Eye of the World, O Olho do Mundo, de Robert Jordan, o primeiro livro da série, longa, mas não tão longa quanto isso, quer dizer, longo, é uma série de 40 livros, 14 é peanuts. Ou não, quando os livros têm mais de 800 ou 900 páginas, dependendo das edições que a pessoa esteja a ler.
Este é uma leitura conjunta que está a ser promovida pela Ana da Phoenix Light. Acho que quase todas as pessoas já terminaram de ler o livro. Eu não, porque eu li basicamente esta metade do livro, a primeira metade do livro, ou esta parte do livro, toda de uma assentada. Falta sentar-me e ler o resto, que ainda não fiz, mas que irei fazer até dia 1 de março, espero eu. Estou a gostar, mas lá está, falta-me ler o resto. Estamos a entrar num mundo novo, tem a vantagem de ser daqueles livros que os autores não estão a parar, o autor não para para nos contar tudo tintim por tintim, o que é ótimo, mas por outro lado, este livro sofre do mesmo mal que o Senhor dos Anéis, que é eles andam e nunca mais chegam a um destino. E eu gosto do Senhor dos Anéis, ok? Mas é a crítica que eu faço sempre ao livro. O que não quer dizer que seja mau. Só para dizer que eles andam e nunca mais chegam a lado nenhum. Ou chegam, mas se calhar não chegam onde nós queremos. Ou a um sítio que a gente reconheça. Enfim. E por último, li um livro de contos que se chama... Um livro de contos não, uma antologia de contos que se chama Queen Victoria's Book of Spells, An Anthology of Gaslamp Fantasy, editado por Ellen Datlow e Terry Windling. Ellen Datlow é uma das editoras de contos mais conceituada nos Estados Unidos. Portanto, qualquer antologia, seja de que estilo for, normalmente são de horror ou de fantasia e ficção científica. Basicamente, literatura de género, literatura estranha, tudo um pouco. Normalmente são boas, ou são consideradas boas, e este foi a primeira antologia que eu li, editada por ela, e eu adorei. Também escolhi bem, porque lá está, passa-se, são livros não, contos que se passam na época vitoriana, com fantasia à mistura. Eram vários contos, eram 20 e tal contos. Eu gostei de vários, obviamente gostei mais de uns do que outros. Gostei muito do que dá o nome à antologia, do Queen's Victoria's Book of Spells, da Delia Sherman, que ela criou um sistema de magia, isto apenas num conto e não há continuação, que é, para mim está ótimo, não sei como há muita gente que não gosta, mas pronto, em que supostamente existe um sistema de magia, e a personagem principal do conto está a ter acesso aos diários da Rainha Vitória, e nesses diários ela descobre algo que está escrito, mas que está encriptado com magia, e é isso que ela está a descobrir. Eu gostei muito desse. La Reine d'Enfer, de Keith Koja. Eu não me lembro do que é este conto, mas eu sei que gostei. Se ele está aqui é porque eu gostei dele. Briar Rose, de Elizabeth Wayne. Este é para quem gosta de quadros, e especialmente do movimento Arts and Crafts que existiu no final da época vitoriana e já no início do século XX, porque é baseado em dois artistas, um deles que é o pai do movimento Arts and Crafts, e outro que tem uma série de pinturas que se chamam Briar Rose, e a filha dele, que foi uma das modelos para essa série de pinturas. Portanto, tem factos reais e depois tem toda a parte fantástica, que eu gostei imenso. Depois, The Governess, da Elizabeth Bear. E é tipo uma história de horror, é de uma governanta numa casa em que não sabes muito bem o que é que está a acontecer. E honestamente, é daqueles que podia ser completamente real. Eu podia ter um livro só sobre isso. Gostei imenso.
bocado violento. Não vos posso dizer que tipo de violência tem, mas tem. Um dos meus outros preferidos também foi The Unwanted Woman of Surrey, de Karen Warren. E isto, Unwanted Woman, basicamente eram mulheres que não estavam divorciadas, não era bem isso, mas como elas não eram desejadas pelos maridos, estavam numa casa todas juntas, algumas há vários anos. Isto em plena Londres vitoriana. Em vez de estarem num asilo, estavam numa casa a viver todas juntas. Situação extremamente desconfortável. Mas depois existe uma espécie de vingança por parte delas quando chega lá uma nova personagem. Muito bom. E pessoalmente gostei muito. Phosphorus, da Verónica Shanos. Basicamente retrata as primeiras strikes, das primeiras greves relacionadas com uma fábrica de fósforos, e as suas trabalhadoras, que eram mal pagas e que basicamente tinham doenças horríveis à custa do fósforo e dos químicos usados no fazer dos fósforos. Caracteriza muito bem essa parte da maneira como as pessoas viviam, ou da maneira como as pessoas viviam mal, e o início das greves que fizeram com que as unions se começassem a formar, isto em plena Revolução Industrial no Reino Unido, mas que se pode fazer o paralelo com outros sítios, mas depois tem uma componente mais de fantástico e que eu gostei mesmo muito. Um outro conto que eu gostei é o The Vital Importance of the Superficial, de Alan Cusher e Carolyn Stevermer, qualquer coisa assim, que é muito interessante a maneira como este conto foi escrito, porque foi, para além de ter sido escrito a duas mãos, é como se estivessem a mandar uma carta uma à outra sem saber para onde é que a história vai. E a história é tão contada também com cartas, que é algo muito característico da época vitoriana. Aliás, o Demônio de Stone, a Pedra da Lua, de Wilkie Collins, é contado assim, com diários, excertos de diários, cartas, recortes de jornais, da mesma maneira como o Drácula. Portanto, era uma coisa que era normal na época e está muito interessante. Gostei muito. E tem uma componente mágica estranha, mas engraçada ao mesmo tempo. E a última é Stella Saves the Village, da Theodora Goss. Isto é um conto para quem gosta de literatura do final do século XIX, início do século XX, portanto, da época vitoriana, porque tem uma série de personagens que fazem parte de livros, e portanto acho que faz sentido, ou fará mais sentido a quem já os tiver lido. Existem outros livros, existem outros contos nesta antologia que também têm assim referências a outras coisas que eu já conheço da época, mas estes foram aqueles que eu gostei mesmo mais. Porquê que eu não me lembro da La Reine d'Enfer? Eu posso ir confirmar qual é esse. Oh, já sei qual é. Ok, já me lembro. La Reine d'Enfer. É sobre o teatro, sobre a vida boémia à volta do teatro e não só. Fez-me lembrar muito como é que se chama? O Retrato de Dorian Gray, em parte. Por outro lado, fez-me lembrar também A Study in Scarlet, do Arthur Conan Doyle, e em parte fez-me lembrar o Bram Stoker, e do pouco que eu sei sobre o Bram Stoker, apesar de não ter nada a ver com ele.
só para dizer que eu sei que ele trabalhava no teatro. Portanto, sim. Foram estes os livros que eu li em janeiro. Eu estou muito contente pelos contos que li, porque li contos muito bons, mas também li livros bons. Mas os contos e os livros infantil-juvenis. Enfim, foi um bom mês de leituras. Espero que o resto do ano continue a ser assim bom. E vocês? Que livros mais gostaram de ler em janeiro? Digam-me nos comentários e até um próximo vídeo.